Olá pessoal, eu me chamo Bruno Costa, sou psicólogo e analista do comportamento e acredito ser correto dizer que dois dos principais ambientes de uma criança, de um adolescente ou mesmo de um jovem adulto é a família e a escola. Mas vocês já pararam para se perguntar quanto tempo de fato uma criança passa em contato tanto com a escola quanto com o ambiente familiar? Pois é, hoje eu vim mostrar essa conta para vocês. Vamos levar em consideração um cenário no qual uma criança de 4 anos de idade começa a frequentar a escola por meio período, 5 dias na semana, ao longo de 52 semanas que constituem um ano letivo, sem levar em consideração férias escolares, feriados ou possíveis faltas desse aluno. Eu vou colocar essa tabela aqui embaixo para vocês irem acompanhando comigo. Então, depois de um dia, essa criança já foi exposta a 5 horas na escola versus 19 horas no ambiente familiar ou em outros contextos. Depois de uma semana, 25 horas na escola, 143 horas na família e em outros contextos. Depois de um mês, 108 horas na escola, 622 horas com a família. Depois de um ano, 1.300 horas na escola, contra 7.460 horas na família. Depois de 10 anos, 13.000 horas na escola versus 74.600 horas com a família. Até os 18 anos, essa criança viveu 18.200 horas na escola versus 104.440 horas com a família. E se nós levássemos em consideração um cenário no qual essa mesma criança frequenta a escola, só que em período integral, isso é, 10 horas por dia, ao longo de 5 dias por semana, ao longo das 52 semanas que constituem um ano letivo, nós teríamos a seguinte situação. No primeiro dia, ela passaria 10 horas na escola contra 14 horas com a família ou em outros contextos. Em uma semana, ela teria vivido 50 horas na escola contra 118 horas com a família ou em outros contextos. Depois de um mês, 217 horas na escola contra 513 horas com a família. Depois de um ano, 2.600 horas na escola versus 6.160 horas com a família ou em outros contextos. 10 anos depois, ela teria vivido 26.000 horas na escola contra 61.600 horas com a família ou em outros contextos. Até os 18 anos, essa criança teria vivido 36.400 horas na escola versus 86.240 horas com a família e em outros contextos. Portanto, é possível observar que no primeiro cenário, no qual a criança frequenta a escola por meio período, ela passa quase 6 vezes mais tempo em contato com a família e em outros contextos do que com a escola. Mesmo assim, a gente viu que ela ainda passa muito tempo em contato com a escola. Enquanto que no segundo cenário, no qual a criança frequentou a escola pelo dobro de tempo em um regime integral, foi possível observar que ela passa mais de 2 vezes mais tempo com a família e em outros contextos do que com a escola. Isso significa que a família continua sendo, mesmo nesse cenário, o ambiente proeminente na vida de uma criança, pelo menos em termos de número de horas vividas. Esse vídeo, portanto, é apenas uma tentativa de ilustrar para vocês, pais e mães, a importância tanto do ambiente familiar quanto do ambiente escolar. Por isso que é tão importante prestar muita atenção nas práticas parentais, no mundo que nós queremos ser para os nossos filhos, e escolher e acompanhar bem de perto a escola que os nossos filhos vão estudar. Porque nesse cenário, no qual essa criança viveu 18 anos em contato tanto com a família quanto com a escola, essa pessoa vai ter sido em grande parte formada pelo contato com esses dois ambientes. Por isso, muita atenção para as práticas parentais e muita atenção para as escolas que os filhos de vocês vão estudar. Até uma próxima.